Independente se você usa a sua moto somente para viagens, em algum momento ou outro você vai pegar um trânsito, passar por uma cidade ou algo do gênero. Então, bora testar a Royal Enfield Super Meteor no trânsito de São Paulo. Um dos melhores testes aí que você pode ter de cidade, afinal é o nosso trânsito caótico de São Paulo. Não vou dar muito spoiler, afinal eu gosto de fazer esse onboard para você ver em tempo real o que está acontecendo comigo no trânsito. É a melhor maneira de você realmente ver como que essa máquina se comporta no trânsito de São Paulo. Bora lá comigo rodar para São Paulo. Valeu! E vamos dar início à porção de cidade do test ride da Royal Enfield Super Meteor 650. Para quem me conhece sabe que eu já tive uma Continental GT que vendi aí recentemente. Gostei muito daquela moto para cidade, uma ótima opção aí também para cidade. Eu sempre quis ter uma Cafe Racer, então foi uma das razões que eu escolhi ela também. Mas essa daqui já é totalmente uma outra moto, principalmente o motor é o mesmo e tudo mais, mas o quadro já muda totalmente, posição de pilotagem já muda totalmente, então são algumas coisas para levar em mente quando está pilotando essa máquina aqui. Primeira coisa que você vai notar é que esse guidão, ele não é largo, mas ele fica na altura dos retrovisores dos carros, principalmente os carros utilitários normais. Em SUV ele vai ficar mais ou menos, o espelho vai ficar na altura do retrovisor dos carros, então isso é um negócio que você tem que ter em mente. Eu já rodei aí por São Paulo, então não são as primeiras impressões. Já rodei para ter uma ideia de como que essa moto se comporta no trânsito. A agilidade dela me surpreendeu, porque por causa de ser uma custom eu estava esperando algo um pouquinho menos ágil para o trânsito, mas depois que você pega o estilo da moto, as manhas da moto, fica muito tranquilo de pilotar essa moto aqui no dia a dia. Uma mudança que sem dúvida alguma eu faria seria colocar um saquinha, né? Um guidão um pouco mais alto, por isso aqui seria perfeito, que fica na altura dos meus ombros e tudo mais. Passaria aí em cima dos retrovisores dos carros normais, facilitando um pouco a pilotagem no corredor e tudo mais. Então, sem dúvida, seria uma das modificações que eu faria. E continuando com o kit cidade, que eu sempre falo em alguns dos meus vídeos, colocaria também umas ponteirinhas para fazer um barulhinho extra, que também é gostoso, mas além disso, você se torna muito mais visível, entre aspas, para o resto das pessoas que estão no trânsito junto com você. A posição de pilotagem dela, como você pode ver, minha perna ela não fica nem tão esticada e ela não fica 90 graus. Se eu sento bem para frente no tanque, quando, por exemplo, eu vou fazer um percurso cheio de curvas, daí eu fico mais. Mas na posição confortável, minhas pernas ficam aí um pouco um ângulo diferente aí de 90 graus, um pouco mais reta. Mas é tranquilo de pilotar no dia a dia. Claro que, por exemplo, comparado com a minha Continental GT, você tem uma facilidade nela de se levantar. Então, se você vai passar numa lombada, precisa dar aquela levantadinha. Na Continental GT e na Interceptor são motos mais fáceis de você fazer isso, porque essa daqui ela fica com um comando mais avançado. Por exemplo, na Shotgun, que tem um comando central, definitivamente se torna mais fácil fazer isso. Conforto dessa moto para a cidade. Vamos começar a falar primeiramente da suspensão. Ela tem aquela suspensão externa, dupla suspensão. O curso dela aí na traseira, se não me engano, é de 120 mm. Na dianteira a gente tem a suspensão invertida da Showa, que sem dúvida nenhuma melhora aí o conforto. Mas a gente está falando de uma Cruiser, uma Custom aí, então não é aquela moto extremamente confortável que nem outras que tem um Softail ou um curso de suspensão ProLink maior e tudo mais. São propostas aí diferentes para pilotar. Então essa daqui no dia a dia é uma suspensão que depende muito da sua cidade, do seu asfalto. Em São Paulo de vez em quando parece um off-road que dá uma pegadinha, mas é característico do estilo de moto. Lembrando, na minha Dyna, por exemplo, eu levantei, cara, 2 polegadas o amortecedor traseiro, que dá 5 centímetros aí. Então aumentou muito o curso dele, tudo mais.
e consequentemente aumentou também o conforto. São coisas para você ter em mente quando você começa a falar aí de uma Super Meteor pro dia a dia, tá? A moto dá para ser utilizada no dia a dia? Cara, quando você precisa, pô, tô no meu rodízio e tudo mais, cara, dá para ir tranquilo. Você não tem carro, putz, eu quero uma moto que dá para usar na viagem e no dia a dia, cara, dá para você usar essa moto também no dia a dia. Dá sim. Como eu sempre falo, tenha consciência das limitações da moto e planeje de acordo com essas limitações da moto. Essa daqui, o que eu já falei, um guidãozinho alto, mais alto, resolveria tudo. Sem dúvida alguma, é algo a se pensar se você vai utilizar essa moto no dia a dia, tá? Se você gosta da posição dela e não quer modificar o guidão, cara, tenha consciência que você vai ter, em alguns trechos de corredor você não vai conseguir passar, mas e planeje de acordo com isso, tá? É só isso, planeje de acordo com as limitações da moto que o sucesso é garantido, garantido. O freio dessa moto é muito bom, ela vem com freio Braibré, pinça de 2 pistões na frente, pinça de 2 pistões atrás, então dá pra você frear bem quando você eventualmente toma aquela fechadinha ou algo do gênero, então vai te ajudar quando você precisar disso, sem dúvida alguma. É um freio que salva quando você precisa. Percebi muito isso no teste de curvas. Na estrada a gente não chega a dar muitas freadas bruscas e necessárias. No teste de curvas a gente tem que frear para entrar em curvas e tudo mais, mas na cidade é onde você mais percebe isso, porque eventualmente você leva uma fechadinha, tem uma fechada mais brusca ou algo do gênero, tá? Então é um freio que você, ó, só falar nisso, já tem um manezinho freando aí em cima do outro. Enfim, é um freio quando você precisa, ele tá lá. E por que eu falo de freio? Porque este daqui é o motor 650 bicilíndrico que a Royal Enfield fabrica, que já teve aí nas Twins, na Interceptor e na Continental GT. É um motor muito já testado em toda a linha Royal Enfield aí por causa desses 2 modelos. E é um motor, até o momento, mais potente que a Royal Enfield faz. Então você precisa ter um freio bom para parar a potência, para parar também o peso, porque essa daqui não é uma moto leve aí, a gente está falando de 230 quilos, né, se eu não me engano. Por volta disso, agora eu não memorizei tudo que eu consegui dela, mas é uma moto relativamente pesada, apesar de você sentir uma agilidade dela quando você está pilotando, tá? Então, apesar do peso, é uma moto ágil para você rodar no dia a dia. E o que eu falei de corredor é você tem que ter a consciência quando você está passando aqui, o que eu estou fazendo, tem mais carro fechado, o corredor está estreitinho, principalmente se você tem, tipo, o que eu tinha uma Continental GT, semi-guidão, com um retrovisor virado para baixo, putz, a moto passava em tudo quanto era lugar, né? Então no corredor é só ter a consciência aí do tamanho da moto, principalmente do tamanho do guidão e dos retrovisores aonde você tem que passar, para você não ficar pegando nos retrovisores de carro, caminhonete e tudo mais, tá? Então tenha essa consciência aí, mas a agilidade da moto quando você precisa, cara, ela surpreende. Ela também não é uma moto muito baixa aí não, ela, se não me engano, é 740 milímetros de altura de assento. Então ela é uma moto, cara, que tem um pouco mais alta do que algumas cruisers aí que a gente está acostumado, principalmente do quadro Softail, que tem uma tendência em ser um pouco mais baixa. Essa daqui é uma moto um pouquinho mais alta e consequentemente sobe também um pouquinho o centro de gravidade, mas isso não impacta aí na agilidade da moto, tá? Uma moto bem ágil. O banco dessa moto, eu não estou com o banco original dela, estou com o banco Touring, tanto que essa daqui ela veio com a opção aí também de, esse modelo veio com a opção de CC Bar, ele tá também com o para-brisa aqui, então o banco esse banco dela confortável para andar o dia inteiro. Eu fiz o Rastro da Serpente com ele, cheguei zerado assim de cansaço por causa do banco, então dá para você andar o dia inteiro sem problema algum, tranquilamente, tá? E os corredores um pouco mais estreitos, assim, você tá vendo que essa scooter também não passa, então é um corredor aqui que eu não vou conseguir passar com tanta facilidade quanto com outras motos e tudo mais, então tem que ter isso em mente também quando tá pilotando no dia a dia. É o que eu falei, consciência das limitações e agir de acordo com essas limitações.
E falando da suspensão dela, aqui dentro da cidade universitária, que tem um asfalto um pouquinho mais acidentado, dá pra ter uma ideia melhor do que eu tava falando. Então, cara, é um negócio, tem que entender que isso aqui, ela não vai ser aquela moto que nem, por exemplo, a Himalaia, a Scrum, até a própria Interceptor, que já muda um pouco o estilo de pilotagem. Então vão ser motos aí que, pela posição e o estilo de pilotagem, e também a suspensão, a configuração de suspensão que está de acordo com a proposta da moto, não é o mais extremamente confortável para você utilizar nessa questão de dia a dia, mas dá para utilizar sim. E olha só, mais uma faixa azul aqui na cidade. Essa daqui saindo ali da cidade universitária. Faixa azul, cara, isso daqui pra cidade eu vou te falar, ajudou bastante, hein? Apesar de essa daqui parecer que não tem nem 1 quilômetro. É um negócio que, por exemplo, na Bandeirantes ajudou bastante. Tem na Marginal também. Um pedaço da 23 ali tem também. Ótima iniciativa. Como você pode ver, essa daqui até parece que foi maior, mas ali por causa daquelas construções devem ter tirado. E aqui depois voltou a ser utilizada, e é um negócio que, como eu disse, é muito bom. Consumo dessa moto, se é algo muito importante para você, principalmente para rodar no dia a dia, fique atento como você está andando, tá? Quando eu estava na Regis Bittencourt, que eu fiz São Paulo-Curitiba, teve um trecho que a gente acelerou, e acelerou bem. Ela chegou a fazer 13,8 km por litro. No normal, quando a gente estava andando de boa, daí ela ficou ali perto dos 18, 19. No Ras da Serpente ela fez 15, 17, 18. Então, se é um negócio que você preza bastante, muita atenção na mãozinha aí. Quando se você começar a dar a mão, ela vai ficar gastona. Então, tenha consciência disso quando você está pilotando a Super Meteor 650. Essa moto, ela tem uma roda 16 atrás, roda 19 na frente, bem característica aí de moto custom. E isso aí também é um negócio que influencia no conforto da moto, porque atrás a gente tem um pneu um pouco maior também. Esse pneu, se não me engano, na traseira dele é o 150. Isso é algo que influencia no conforto da moto. Na frente a gente tem essa roda grande, ela não chega a tirar agilidade, e também quando você está falando em pegar algum buraco, alguma coisa, você não tem o risco de cair no buraco, porque a roda é muito pequena e etc. São rodas de liga leve, então você acaba sendo uma roda um pouco mais dura do que a roda raiada, isso sem dúvida alguma. Mas não é aquele negócio que você vai falar, nossa senhora, que diferença, hein? E a transmissão final dela é de corrente, então você tem que ter ciência que você vai ter que fazer a manutenção periódica da corrente, depois eventualmente trocar a relação e tudo mais. Então são coisas para se ter em mente nesse tipo de moto. E nesse vídeo eu não passo tantos detalhes da moto, porque tem um outro vídeo separado só os detalhes, assim como tem um vídeo de test ride só de curvas, um vídeo falando mais sobre a estrada, cada vídeo diferente aí para você ter uma ideia melhor de como que a moto se comporta em cada ambiente.